Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição, mais um webinar da comunidade Brasil Tableau User Group, aqui hoje com as Mulheres em Dados, uma grande comunidade que apoia e suporta aí as mulheres no mercado de dados, né, na área de dados. Então, eu e Verônica estamos aqui muito felizes com a presença de vocês, meninas. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite, né? Ainda mais no mês de março, acho que a gente fecha com chave de ouro, né? Esse mês que bom que não é mais só um dia, né, que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher, e sim um mês inteiro, com vários encontros, conversas e bate-papo. No momento, acho que num ano que a gente, em pleno 2025, a gente pensava que as coisas iam ficar um pouco mais fáceis, parece que estão voltando certas conversas que não deveriam ter nunca existido, né? Então, é muito bom ter vocês aqui na comunidade para mostrar para qualquer mulher que esteja com vontade de entrar na área de dados ou que já esteja na área de dados e que queira avançar na carreira, de que elas não estão sozinhas, né? E que tem muito espaço para a gente dentro desse mercado, né? Então, muito obrigada. Obrigada mesmo pela presença de vocês aqui. Obrigada aí, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, Lígia, Verônica. Bom, a gente fica muito feliz também de ser chamada aqui nesse espaço, né? E poder usar esse espaço para compartilhar um pouquinho mais da história da nossa comunidade, trazer um pouquinho mais de pessoas, né? Para conhecer. Pode passar, Lívia. Então, a gente vai se apresentar? Foi. Se apresentar, Lívia? Tá, vamos se apresentar, então. Então, eu faço parte das duas comunidades, na verdade. Estou até bem feliz de estar aqui hoje. São duas comunidades que são bastante importantes para a minha trajetória, acho que tanto profissional quanto pessoal também, que eu formei amigos a partir disso. E desculpa te interromper, Lívia. Acho que é a sua segunda apresentação aqui, né? Você já veio aqui na Jornada Nacional Tableau, né? Isso. E segunda apresentação da vida, inclusive, que é outra coisa que eu acho que é bem legal. Mesmo que a gente ache que, não sou peixe pequeno. Tem espaço, sim, para todo mundo. Acho que é aquela coisa, né? Tá com medo, vai com medo mesmo? Sem síndrome de impostor por aqui, acho que é um espaço seguro. Então, nas duas comunidades. E, assim, eu sou fangirl do Tableau, assumida, né? Até a minha palestra anterior foi sobre não se pegar alguma ferramenta, mas é muito difícil, porque o Tableau é melhor, né? Então assim, eu estou muito feliz de falar aqui com vocês hoje. Boa. Bom, e eu sou a Camila, né? Eu sou mineira, engenheira química aí, 31 anos, sou apaixonada por futebol, sou coordenadora de dados hoje no Grupo Veste e sou diretora aí da MED, entrei já tem uns 2 anos na comunidade, entrei como mentora e hoje eu fui para a diretoria de mentoria e hoje eu estou como diretora geral de outras áreas, a gente está passando por uma reformulação aí na comunidade. E aí tá meu LinkedIn aí também, gente, quiserem adicionar, a gente gosta de interagir bastante por lá, dar dicas, tirar dúvidas. Isso aí. Boa noite, meninas. Também queria agradecer aqui pelo convite. Faço das minhas palavras a da Lívia e da Cami. Muito feliz de estar aqui. Que seja a primeira de muitos, né, desse encontro de comunidades. Eu sou a Alessandra, sou engenheira mecânica por formação. Fiz faculdade... Terminei em final de 2019, mas eu fui fazer a transição de carreira começo de 2022, então fiquei um tempinho aí na área. E tem 3 anos agora que eu estou na área de dados. E hoje eu atuo como BA, né? Então, como Business Analyst em marketing, então bem focado ali em marketing de uma fintech. Mas eu comecei ali, tive toda aquele momento de dados que você entra e você fala, meu Deus, quantos escopos, né? O que existe? Para onde eu vou? Como assim? O que eu vou fazer? Eu só sei que eu quero trabalhar em dados. E eu comecei como analista de negócios numa empresa de turismo, flutuei ali em alguns tipos de negócios, e depois eu falei que eu queria aprender o técnico, que eu estava ali muito mais próximo do negócio do que do técnico. Quando eu cheguei no técnico, super técnico, eu falei, nossa, saudade do negócio, né? Daquela correria, usar ali as ferramentas para eu extrair alguns insights, mas está um pouquinho mais daquele fuzuê que existe em negócio. E hoje eu estou nesse papel mais de meio termo ali, né? Que a gente está junto. Tem um escopo muito técnico, mas
para quem não para de falar, assim como eu, você consegue participar de todas as reuniões, você consegue fazer ali todas as suas interações com os stakeholders. Então, falando disso, só para caso tenha alguém aqui ainda em transição, não ficar perdido pensando, preocupado por estar perdido ali com tantos escopos que existem. É até um dos nossos skills aqui, saber flutuar tanto em negócios distintos e também entender o próprio perfil, né? E além disso, além de gostar de falar, eu também gosto aqui de um bom café e uma boa leitura. Gosto de outras coisas também, mas isso é o meu dia a dia ali. Todo dia eu tenho que parar para tomar um cafezinho lendo algum livro. E não é livro de dados, gente. Aí é livro, assim, para me fazer descansar a cabeça. E o meu LinkedIn também está aí no QR Code. Estou disponível para conversar com vocês. Boa. Vocês viram que já deu para ver a mensagem de que não precisa de ser formado na área para atuar, né? Como dados, 3 engenheiras aqui, todo mundo fez transição, então já fica a primeira mensagem aí, né? Bom. Desculpa, Cami, só ia falar que não precisa ser engenheira também. Eu sei que tem muita gente que tem medo porque não é da área de exata, não preocupa com isso. Exatamente. Eu tenho vários exemplos aqui de gente de marketing, pessoal de jornalismo que veio trabalhar comigo, né, que não é da área de dados. E muita engenheira de produção também, engenheira civil, muito legal. É isso. Para a gente conhecer um pouquinho de vocês que estão aí participando, quem conhece a comunidade, quem que faz parte da comunidade, vão falando com a gente aí no chat. Pode passar, Lívia, o slide. Então, bom, a gente sabe que as mulheres não são muito representadas na área de dados, né? Mas não sei se todo mundo aqui sabe dos números, e a gente é da área de dados, então a gente quis trazer esses números porque eu acho que eles são bem chocantes, assim, né? Então, 1 em cada 4 profissionais da área de dados é mulher. Na verdade, é menos do que uma. 23%, né? Não dá nenhuma. Então, a gente representa 51,5% da população e a gente tem apenas 23,6% dos profissionais na área de dados, né? Então, é uma desigualdade muito grande e é uma das coisas que motivou a gente a iniciar aí com a comunidade, né? Pode passar, Lívia, por favor. Então, falando um pouquinho dessa distribuição por cargo, né, é um cenário ainda mais preocupante, porque o júnior, a gente tem uma participação maior, de 27,9%, mas cada vez que os cargos vão aumentando, a nossa participação ela vai diminuindo. Então, como gestor, tem 19% só, né? E eu, como gestor, eu fico muito incomodada com esse dado, né? Então, por exemplo, na minha equipe de 8 homens, eu tenho 5 mulheres, e eu faço questão de contratar mulheres júniores e treinar elas para que elas saiam progredindo na carreira. Hoje, as empresas têm muitas vagas afirmativas para mulheres na área de dados, e já querem com uma senioridade muito grande, né? Mas como que a gente chega ali no sênior, se aqui no júnior a gente já não tem muita mulher entrando, né? Então, é bom a gente abrir a cabeça nesse sentido, né? Vamos dar oportunidade para júnior, vamos treinar para que essas mulheres virem pleno, sênior e tenham a capacidade de ser gestoras no futuro e a gente conseguir mudar essa realidade, né? Pode passar, Lívia. E aí, então, a gente, né, dessa sede que a gente tinha, então a gente chegou com um copo d'água no deserto, mas não porque a gente queria vender água, mas porque a gente também tinha sede, né? E é dessa sede que nasceu essa vontade de fazer essa comunidade para tentar mudar essa realidade. Pode passar, Lívia. E aí, então, como que a gente surgiu, né? Bom, a gente foi, olhou vários community frameworks, os pilares, todos os aspectos de planejamento, né? Decidimos o propósito, o valor, a identidade ali, o que a gente queria, né? Mentira, gente. A gente queria que fosse assim, mas não foi desse jeito. Pode passar, Lívia. Então, na verdade, a gente foi indo. É o famoso vamos fazendo, trocar a roda do carro com o carro andando, né? Então, a Marcela fez esse post aí no LinkedIn
E aí juntou 10 mulheres, fizeram uma reunião, decidiu criar o grupo no Telegram das Mulheres em Dados, e foi aquela confusão, né? Mas a única coisa que sabia era que a gente queria apoiar mulheres que querem entrar na área de dados, né? Ou que já estão atuando, e ser um apoio ali para essa comunidade, né? E aí eu passo a palavra para a Lê. E é com toda essa vontade ali e necessidade de ter colegas que te entendam, que estão passando pelo que você está passando, que vão conseguir te acolher, que hoje a gente é a comunidade que a gente é. Vamos fazer 4 anos em agosto, passou muito rápido. A comunidade, ela tem uma participação muito grande, assim, na minha vida profissional e pessoal. Então, é onde a gente vê a diferença ali da prestação de serviço, quando a gente está falando de ajudar mulheres de uma forma prática, e isso é muito necessário. Como a própria Cami falou, né? A gente precisa treinar mulheres para que elas consigam atingir posições que hoje elas não atingem. Mas a comunidade, ela também entra ali para suprir um outro lado. Eu entrei no começo de 2022, quando fiz a minha transição de carreira, e sabe criança no primeiro dia de aula? Foi assim que eu me senti entrando na comunidade, completamente assustada, preocupada com o mercado, preocupada com essa necessidade que eu sentia de fazer essa transição. E ali foi um espaço onde eu me senti acolhida, e o fato de ter só mulheres ajuda muito também a você saber que você está num local onde talvez você se sinta mais confortável para falar de algumas dores e algumas vulnerabilidades que talvez em outros lugares, com outras pessoas, você não conseguiria falar. E é nesse senso, assim, de união mesmo, assim, né? De pessoas juntas ali, se ajudando tanto no soft quanto no hard, que a gente criou a comunidade. Hoje a comunidade, ela nasceu ali no grupo do Telegram, depois daquele post, e conforme foi alavancando, né? Depois eu vou até passar um pouquinho dos nossos números, mas conforme ela foi alavancando, ficou inviável a gente estar no Telegram, assim. Imagina você estar num grupo do WhatsApp com, sei lá, 1000 pessoas, e tudo bagunçado, e aí mulheres em dados e organizadas, então a gente precisava estruturar isso, e foi quando a gente migrou para o Discord, e a gente conseguiu separar ali em vários canais que a gente tem com alguns temas específicos, onde as mulheres conseguem tirar suas dúvidas, pedir apoio, ajuda. E quando eu falo nessa parte do acolhimento, a gente tem também ali um canal que é só sobre... É quase uma sessão de desabafo mesmo. Então, mulheres que estão com dificuldade de fazer a transição, mulheres que passam por alguma situação no trabalho e que não têm certeza se aquela situação ela é um certo tipo de abuso ali psicológico ou não, sabe? Todo mundo conhece um caso de alguém que viveu algo no trabalho, ele que flerta com o processinho, sabe? Flerta com o processo do trabalho, mas você não tem certeza se é você ou não. Então é um lugar, um espaço seguro para que as mulheres consigam ali se ajudar e conversar, entender o que elas estão sentindo e como que elas conseguem alavancar. E aí, falando aqui de tudo, de como que a gente surgiu, né, e tudo que a gente pensa hoje, e de como a gente e todos os nossos desejos anteriores, que eram de ter esse lugar onde não só a gente provê, mas como a gente se alimenta também dessa parceria. Queria saber também de vocês, o que vocês sentem falta hoje na área, o que vocês têm vontade ainda, que vocês veem que tem espaço na área, ou que faltam, talvez, em comunidades que vocês se sentam um pouco desamparadas. Se vocês quiserem ir comentando aí no chat, se tiver com vergonha de abrir o microfone também. Contem pra gente hoje o que vocês sentem em relação à área e o que a gente consegue também como comunidade aqui prover para vocês e como mulheres e pessoas que querem alavancar outras mulheres. A gente ainda segue no nosso desejo de alavancar mulheres, por mais que hoje muita coisa tenha mudado, né? A gente nasceu num ambiente muito digital, no meio da pandemia ali, que todo mundo estava em casa e que você abrir o computador e entrar no Discord era uma distração, mas hoje talvez possa ser, meu Deus, mais uma tela, mais um estímulo, né? Conforme a vida foi voltando ao normal, entre aspas, ali,
pós-pandemia, o MED foi mudando também. Hoje a gente tem alguns eventos aqui que são mais externos, acho que muitas de vocês conheceram também a gente no Big Data, vi alguns relatos de pessoas que conheceram a gente no Big Data, e a ideia é que a gente consiga ampliar a nossa rede, não só ali nessa constante do Discord, onde a gente tem esse apoio mais micro, digamos assim, mas também estar presentes em rodas e discussões, onde hoje majoritariamente são ocupadas por homens, né? E não só para falar sobre como é ser... Perdão, ia falar, Cami? Não, segue aí, depois eu falo. Foi eu que te interrompi sem querer, desculpa. Ah, tá. Não, imagina. Vou só falar essa frase aí, pode vir. E eu ia falar que a gente começou com esse espaço de falar sobre como é ser uma mulher em dado, mas hoje a gente quer cada vez mais levar mulheres para falar sobre dados, né? E não só também como é ser mulher em dados, porque a gente tem... a gente sabe como não é fácil, a gente precisa continuar essa conversa e cada vez mais mostrar como é importante a gente reduzir ali aquela desigualdade que a Camila trouxe no começo, mas a gente também tem competência técnica o suficiente para estar nessas rodas e nessas discussões e trazer conteúdos que, enfim, vão agregar ali na discussão técnica. Pode falar, Lígia. Não, a gente está conectada, porque eu ia falar exatamente isso. Quando você perguntou do que a gente sente falta, a primeira coisa que veio na minha cabeça é isso. A gente fala muito sobre a importância das mulheres em dados, mas eu acho que a gente fala tanto disso e não tem espaço para a gente falar de dados, no final das contas, né? Porque é tanto problema que a gente passa... já não tem, é como você mostrou ali no gráfico, né? Só tem só 19% da liderança. Então, eu sinto essa dificuldade. Pô, a gente chegou. Eu também estou na área de gestão. Mas ainda parece que a gente está muito, muito afastada. Mesmo que dentro daqueles 19%, parece que a gente ainda não faz parte do grupo, sabe? E, no final das contas, a gente sempre é questionada. Como é trabalhar na área de dados? Não, eu quero falar do dado, entendeu? Eu quero falar da análise, eu quero falar do Tableau, eu quero falar de outras coisas que não seja só realmente da importância de mulheres de dados, que isso a gente já sabe, né? É tanto que a gente está aqui, né? E é bem alinhado com o que você falou. E eu vou aproveitar e ler aqui uns comentários que o pessoal colocou, né? A Isabel, por exemplo, disse que sente falta de vagas para pesquisadoras em IA. Ela faz doutorado na área e não vê vagas. Concordo com ela, achou difícil mesmo. Primeira vez que eu conheci uma PhD, assim, eu fiquei... Que? Como assim? Eu fiquei chocada e falei, quero ser sua amiga pro resto da vida, sabe? Porque é muito raro, né? Muito raro mesmo. Tainá, espero que eu tenha falado certo o nome. Tive a sorte de começar na área numa época com tantas comunidades incríveis como Mulheres em Dados e com mulheres em posições inspiradoras. Foi um sentimento de pertencimento bem grande que me pegou de surpresa. O medo é o mercado de trabalho. Triste, mas é verdade, eu também tenho medo. Raquel disse que eu sinto que ainda é pouco, mas começou a melhorar. Cada ano que passa está chegando mais e mais, e isso está ficando maravilhoso, sim. Oi, o Lívia complementou aqui com uns links importantes. Boa. Gente, queria até complementar, porque assim, eu sou uma mulher, né, em dados, mas eu comecei com 58 anos, estou com 58 anos, eu comecei nessa área, não tinha mulher, só tinha homem, né? Foi um sufoco. Até para entrar como estagiária, a preferência era homem, né? Eu só entrei por causa do CR da faculdade, foi que entrei. Era muito difícil, muito difícil. Eu sofri muito. Só tinha homem na minha área. Eu ainda comecei na área de infraestrutura e segurança. Depois que eu fui para dados. Né? E a Verônica, ela acho que foi na primeira conferência Tableau. Ela é a única que pode falar. Quando eu cheguei aqui era tudo mato, sabe? Só tinha 200 funcionários na Tableau. Né? Quando eu comecei com Tableau lá em Seattle, a primeira turma de Tableau de server, quando começou a ter o learning, só podia ser em Seattle, né? Tinha 200 funcionários. Estou começando. Agora, assim, trazer dados também é super legal, porque tem muita coisa para explorar. A gente trouxe, nos projetos que eu trabalho, então eu faço muita coisa, né, voluntária também, mas a gente trouxe aqui, né, dados de feminicídio, a gente pode trazer outros dados,
trazer procuradoras para falar nessa área de crime digital, que é super legal, porque tem aí algumas pessoas para falarem sobre isso, né? Delegadas, né, da área do civil, a gente pode trazer esses dados, né? A gente tem acesso para conseguir, né, alavancar e trazer, né, mais mulheres em posições estratégicas aí que apoiam mulheres também, né? Sim, Total. verdade. O primeiro passo é entrar, né? Não é que depois que entrou tudo fica lindo e fácil, mas o primeiro passo, talvez, não sei se o mais difícil, mas o mais necessário é entrar. Mas a gente vai conquistando o nosso espaço também e mostrando que a gente tem capacidade para estar ali nessas conversas estratégicas. E qual que é o papel aqui do MED para ajudar, né? Eu estou falando aqui desde o começo que a gente ajuda, mas como, né? Bom, acho que é bem parecido aqui também com o que as meninas fazem, é através da educação, é através do ensino, é trazer esse conteúdo e esse conhecimento para que elas consigam ali se sentir mais seguras, terem o conhecimento necessário para conseguirem participar de uma entrevista, fazer a transição de carreira e depois dessa transição continuar ali ganhando conhecimento com essas trocas. Tem a troca informal, que eu comentei, do nosso Discord, que a gente pergunta uma coisa ali, tipo, já viu esse erro aqui? Não conseguiu nem com o ChatGPT, não conseguiu com nada. Tem ali uma pessoa para ajudar, mas a gente também tem trocas formais, que são os nossos cursos e trilhas e os nossos encontros. Até então, o MED estava vindo num formato onde todo semestre a gente fazia ali aulas síncronas, então a gente tinha aula de SQL, de IA generativa, de inglês, Python, vários workshops e mentorias com a liderança aqui da Camila, mentorias ali de como entrar na área, revisão de LinkedIn, tudo que a gente precisa ali para esse começo e também para quem já estava ali mais avançado na área, falando um pouquinho de liderança também, né? Ano passado a gente teve sobre liderança, o que a liderança também espera de quando tem alguém entrando, então a gente trouxe essa visão do gestor. Mas a gente também tem focado bastante, sabendo com a volta ali do presencial e da correria da vida pós-pandemia, a gente tem focado em trazer alguns conteúdos assíncronos, como é o caso da trilha de DataVis, com a Juliana, eu acho que ela também já participou de alguma conversa aqui, se eu não me engano, se não estou enganada, mas ela já, né? Ela fez aqui uma trilha também bem igual ali, enviesada no Tableau, então vocês vão gostar. Tem desde ali o mockup dos dashboards até aprendendo ali na prática a ferramenta. E esse ano a gente agora está lançando o Clube do Livro, está no momento lançando do ano, né? Porque a gente já leu vários livros juntos. Está no momento de votação ali, então é bem democrático para escolher qual livro a gente vai ler e depois se encontrar para discutir um pouco sobre o livro que normalmente é mais técnico ou fala um pouco mais sobre gestão, carreira e tudo mais. E a ideia é que a gente consiga trazer mais eventos presenciais, eventos assíncronos, então fiquem ligados aí nas nossas redes, que esse ano tem bastante novidade. E agora, nossos dados atualizados para falar o que a gente conquistou nesses 3 anos e meio. Somos mais de 10 mil pessoas no Instagram, 37 mil no LinkedIn, 4.400 no YouTube. Isso é onde a gente tem ali todas as nossas trocas abertas. E lá no Discord temos mais de 10 mil mulheres engajadas ali, que é privado, né? Ali a gente só aceita mulher, mas a gente tem cada vez mais também trazido conteúdos nas nossas redes, então, que é liberado para todo mundo acessar. E é onde a gente divulga também as nossas trilhas abertas. Mas estamos com 10 mil mulheres, assim, é muito doido pensar que um post no LinkedIn juntou tanta gente e só orgulho desse número, assim. A Isabel está dizendo aqui que conheceu vocês no hackathon do ano passado no sul de Minas. Olha onde vocês foram. Foi com a Mari e com a Raquel, né? A Mari e a Raquel levaram para apresentar, não foi, Isabel? Se eu não estou também enganada aqui, se eu não me engano. Acho que sim. Eu lembro delas se organizando. Foi, né? Muito bacana, tá vendo? A gente vai passeando aí pelo Brasil todo. E a ideia é essa mesmo, sair também só do eixo sudeste e depois conquistar mais espaços. E com esse gancho, eu quero trazer agora uma pessoa, né, a Lívia aqui, que na verdade tem outras pessoas para falar antes da Lívia,
que eu tenho aqui alguns, que a Lívia é a prova viva aqui do meu Sim Chegou, mas eu quero trazer alguns outros depoimentos também de mulheres que foram ali, se sentiram acolhidas e beneficiadas pela comunidade. E aí aqui, gente, temos mulheres que não é só engenheiras, eu sei que a gente fala que não é só isso, somos 3, mas temos outras mulheres que não são engenheiras, que conseguiram fazer a transição. Tem mulher que também falando sobre a questão da idade, que entrou depois e tinha muito medo do preconceito do mercado pela idade, e ainda assim conseguiu essa transição. A gente sabe que às vezes algumas empresas têm essa preocupação, mas o que não é correto, né? E, enfim, tem mais 2 depoimentos também, acho que no próximo slide, que aí também são outras mulheres que também conseguiram a transição. A Ana, ali, depois de 10 meses, foi um tempinho ali bom de dedicação, mas ela conseguiu também, e ela enaltece muito as nossas mentorias ali, os conselhos e toda essa parceria que a gente tem. E agora sim, a prova viva que veio também falado, o meu sim chegou aqui, contar um pouquinho para vocês o impacto da comunidade na vida dela, né, que é a Lívia, e também trazer uma parcela do conhecimento que ela agregou desde que ela entrou na área, desde que ela entrou ali na comunidade, quando a gente ainda era no Telegram. Lívia, com você agora. Beleza. Boa noite, pessoal. Então, acho que a minha história com dados, né? Começou na pandemia, aproveitei o tempo ali parado para cursos da parte de dados viraram minha terapia. E aí, assim, a gente vai vendo um monte de área, analista de dados, cientista de dados, engenheiro, agora tem Analytics Engineer também, Machine Learning Engineer, um monte de coisa, vários cursos, então a gente se vê acumulando cursos e se vê no momento até de surto, né, que é tanto conteúdo e você não sabe qual caminho que você vai seguir e qual que você se identifica. E às vezes você até trava, né, porque a síndrome de impostora sempre bate, infelizmente. Mesmo a gente tendo consciência que não pode bater, ela vai vir em algum momento. E aí, assim, eu tive um privilégio de estar na comunidade de Mulheres em Dados desde que tudo era mato, então, assim, quase certeza que eu comecei por conta do post original da Marcela. E aí, assim, eu estava na época do Telegram, então eu peguei um momento em que ainda dava para ter uma conversa, aí começou a aumentar, virou papo de maluco, depois teve que ir para o Discord. E aí, assim, no início eu introduzi um pouco, né, da relação que eu tenho, e assim, eu não tinha amigos da área de dados, né, então acho que foi um papel muito importante nesse sentido também, que a gente vê que não está sozinho, né, até trouxe esse provérbio que acho que representa muito o que é uma comunidade de dados, que sozinho a gente vai chegar lá, mas a gente, acompanhado, a gente vai longe, né, porque a gente se sente mais confortável, e assim, eu acho que também é muito bom que a área de dados, as pessoas focam muito no give back, né? Que até foi um conceito que eu aprendi com a pessoa da comunidade de Tableau também. E assim, minha primeira oportunidade de dados foi trabalhando com Tableau. E aí, assim, infelizmente não tem tanto conteúdo em português. E eu ainda não conhecia, né, o Tug e toda a outra comunidade. Então, eu ia seguindo muito gringo e acompanhando várias pessoas até que eu descobri a comunidade brasileira, né? Então, eu não posso falar aqui com certeza qual foi o caminho, né, do Mulheres e Dados. Eu lembro que foi por conta do post no LinkedIn, mas eu acho que foi em algum evento. Então, e assim, o que era uma rede de apoio, né, toda essa questão de give back virou amigos, então até trouxe aqui eventos que eu fui estando junto com ambas as comunidades, né? Então, o Web Summit, o Big Data, sorteio. Então eu acho muito bacana. E aí, assim, eu acho sobre o Tableau, eu aprendi o Tableau quando eu também estava aprendendo SQL, né? E o Tableau, ele tem uma sintaxe parecida com o SQL por trás, então foi muito, vamos dizer fácil, né? Fácil é a palavra forte. Mas foi confortável, né? Aprender os dois juntos. E também foi aí que eu vi que a gente não pode se apegar a uma ferramenta, né? Acho que quando você aprende mais de uma ferramenta, independentemente de se for de BI, se for uma planilha, independente se for uma linguagem, a gente vê que a gente é capaz, né? A gente não se limita só a alguma coisa. E até foi um pouco disso que eu falei na apresentação do ano passado, né, no Jornada do Tableau. Então, se inscreva. Eu vou falar um pouco mais da comunidade mais para frente. Mas agora quero falar para vocês por que eu gosto tanto do Tableau. Então, o Tableau, ele permite uma customização. Então, você consegue fazer visualizações, análise avançada, assim, dá para fazer um mundo de coisa, não fica se limitando só àqueles visuais prontos ou pessoas que fizeram visuais. E também, assim, eu já trabalhei com 3 ferramentas de BI e
na temática de governança e segurança de dados se destaca, para você entender a linhagem de dados, olhar toda a estrutura. Isso é muito bem estruturado, né, bem robusto ali no Tableau. Também desempenha bem em grandes conjuntos de dados. Também tem uma interface ali bem amigável, então é bem fácil assim, de usar. E eu acho que o principal é a comunidade, né? Por isso até a Ali tinha comentado, né, que eu e Ju somos Fangirl, e não só pela ferramenta, mas também por tudo que tem por trás, que é a comunidade, que eu vou falar um pouquinho agora. Então, quando falo comunidade, o que é, né? Existem algumas ferramentas principais, né? A primeira é o que a gente está tendo aqui hoje, né? Hoje é o collab do Brasil User Group com o Data Plus One, né, Verônica e Lídia, só para confirmar. Tá. Então, aqui está o link de... Tem todos os eventos passados também, os eventos, se inscreva para acompanhar a notificação dos eventos futuros, tem gravações dos eventos antigos também. E aí, um outro que eu acho legal também de acompanhar é o de Lisboa, que também são feitos por brasileiros, e mais conteúdo em português. Então, assim, foi essa necessidade que eu senti no início, né, que eu comentei, eu sentia falta de conteúdo em português, mas está aí conteúdo em português para a gente. E Verônica quer complementar. Pode falar, Verônica. Não, inclusive a Kátia trabalhou comigo, né? Ela trabalhava aqui comigo, aí se mudou para Lisboa. Né? Muito show. Aí eu falei, abre Lisboa, até ela, toma coragem e vai, começa. Aí, né, eu estou super feliz, muito legal. E é legal que é um espaço para brasileiro também, né? Eu vi que o Raj tinha comentado aqui, ele já participou lá, se não me engano, o Antônio também. Então, acho que tem uma interface muito boa também entre países, né? Então, além de ser esse espaço seguro para você trocar, ter ideia, também conecta pontes de gente que você nunca imaginar, né? Então, e se vocês entrarem, né, só até essa parte, né, usergroup.tableau.com, tem inúmeros user groups de lá, de diversos países, de diversas temáticas também. Então, não se limitem só a esse, trouxe esses por serem em português. Tem até mais em português, meninas? Que eu esqueci aqui? Não, infelizmente, não. Nossa, a gente já é desafiador, né, Lídia? Mas, na verdade, acho que é bom a gente até conversar sobre isso, né, Verônica? Porque, na verdade, existia Tableau Rio de Janeiro, Tableau São Paulo, Tableau Salvador. Fortaleza. E ninguém fazia nada, assim, tipo, tava, não vou dizer abandonada, que é uma palavra forte mesmo, mas, assim, não tinha muita atividade. Não. E aí a gente conversou com as lideranças de cada comunidade, foi entender. Na verdade, a de São Paulo, os líderes de São Paulo passaram ela para mim, né, a liderança da comunidade, porque eles decidiram focar em outras coisas. E aí eu falei, gente, por que tem essa comunidade? Aí fomos conversando, chamei a Verônica, né, para me ajudar na liderança das comunidades, e a gente decidiu fazer uma no Brasil, porque não fazia sentido ter uma em Salvador, ter uma não sei o quê, ainda mais no meio de pandemia, né, que foi quando eu comecei a mexer nisso tudo. E até também se espelhando na Latam, né, na Comunidatos, que deu super certo e né, é super grande. Exatamente. E lembrando, caramba, os Tableau User Groups começaram em 2012. Então, quando começou, eu estava lá na Tableau, eu abri o Rio, São Paulo e Fortaleza, foram os 3 primeiros. E o Rio era grande, era muito grande, a gente fazia evento presencial direto na DataPrev, no BNDES, e São Paulo também. Fortaleza era o mais devagarzinho. Né? Aí depois foi criando muitos grupos, foi separando, né? Então, talvez a gente lá atrás deveria ter criado só um de Brasil. E aí a gente tenta, né, juntar toda a comunidade brasileira num único local. E quem sabe, né, assim, realmente está voltando muitos eventos presenciais. Quem sabe a gente não faz um tour aí por cidade, né? Pelo menos por alguns estados importantes, a gente faz um tour aí. Mas a ideia é que a gente, né, faça igual a comunidade de vocês, a Mulheres em Dados. É um lugar único onde a gente consegue se encontrar e que a gente possa falar pelo Brasil inteiro. Não só o Brasil, né, mas qualquer país que fale o português, né? Acho que no final das contas, eu acho que o que ficou
experiência boa da época da pandemia foi isso, né? A gente aprendeu a criar comunidades virtuais, né? Então, acho que isso a gente tem que levar, porque a gente consegue abraçar todo mundo. E é muito legal o trabalho de vocês, e é o que eu vejo também na nossa comunidade, é que às vezes vem uma pessoa que fala, eu sou da cidadezinha Pirapora do Sul, de não sei onde, você não sabe nem quanto você... de 10 mil habitantes, e eu vi seu vídeo, eu comecei a estudar Tableau. Eu falei, caramba, é isso, né? Vamos levar o Tableau para quem quer saber Tableau, né? Para quem precisa. Uhum. Aí, inclusive, assim, aqui a gente está se metendo dos portugueses, né? Que na verdade é uma brasileira. Mas eu lembro também na comunidade, vira e mexe aparece algum português ali, não, uma portuguesa, na verdade, ali, querendo um pouco dessa troca, desse espaço bem legal. E até algo que eu esqueci de comentar é que a primeira vez que eu ouvi falar do Tableau foi pelo Mulheres em Dados, que tem lá no canal do Discord, tem um canal sobre portfólio. E aí eu lembro da Jill compartilhando do Tableau, aí eu vi que era todo bonitinho ali, o Tableau Public, vou mostrar daqui a pouco. Então, um portfólio online, todo um spoiler aqui, mas daqui a pouco eu mostro. E aí também tem o Community, que é um fórum que fala de todos os produtos da Tableau, então toda dúvida que você tiver tem lá. Então, assim, tá aprendendo Tableau, tá com alguma dúvida? Taca no Google mesmo, Tableau, e a dúvida que você tem, em inglês ou em português. E os primeiros links que vão aparecer, com certeza, vai ser do Community. Então, e permite baixar, então tem muito conteúdo lá, é muito rico mesmo. Então, é muito essa sensação de você não estar sozinho, né? Você tem alguma dúvida? Recorre ali a alguém da comunidade, seja qual o caminho que for que você vai encontrar. E aí, assim, isso também se estende para o Tableau Public, né? E o Tableau Public ele é uma versão gratuita do Tableau, ele tem algumas limitações, e até também é legal comentar que o Tableau Desktop, né? Tableau Desktop é onde você vai desenvolver o seu dashboard. A versão completa você também consegue gratuita desde que você seja estudante, tem um link especial, ou só pesquisa no Google ali, Tableau Desktop Students, que vocês vão encontrar. E permite também salvar o arquivo localmente, isso até é recente, foi uma novidade que a comunidade ficou muito feliz, porque antigamente você tinha que publicar no Tableau Public para conseguir ter, né? Agora, felizmente, dá para salvar localmente. E é isso, assim, além de... Você não vai só desenvolver um dashboard, né? Você também vai ter uma plataforma online para publicar e também explorar outros dashboards de outras pessoas do mundo inteiro, né? Então, um repositório com milhares de visualizações muito bonitas, muito inspiradores. Tem até um livro que eu não li ainda, mas já me recomendaram, que é O Roubo como um Artista, não sei se alguém já leu, mas fala muito nesse sentido, né? De você se inspirar ali pelo outro para fazer algo novo. E, Lívia, aproveitando que você falou disso, né, o Tableau Public realmente é uma ferramenta totalmente gratuita, a limitação dele é muito pouca, principalmente para quem está começando, zero, você não vai nem perceber as limitações. Mas também quem tem interesse no Tableau Desktop, existe uma versão gratuita, na verdade não é gratuita, mas é uma versão gratuita do Tableau Desktop, que é para estudante. Então, quem está na graduação, acho que também tem algumas escolas também, mas quem está na graduação, fazendo um MBA, alguma coisa, procura na faculdade para ver se eles têm, porque provavelmente eles têm, então eles vão te dar a licença de 1 ano, tá? A licença do Tableau Desktop para estudantes, tá? E é uma ótima oportunidade. Eu comecei no Tableau, por exemplo, assim, quando eu estava fazendo o meu mestrado, a faculdade me deu a licença do Tableau, passei e comecei a mexer e nunca mais parei. Então, assim, foi realmente que me ajudou muito. A licença de 1 ano, então deu tempo suficiente para aprender, né? E é bem simples também, né, de se inscrever. Eu fiz uma conta pela graduação, entrei no MBA, fiz do MBA também. E aí você bota o teu e-mail de estudante, se não me engano, você cai o e-mail para a conta, e aí você já consegue esse acesso, né? E aí tem uma parte especial de treinamento também, tem muito conteúdo bacana. Só falar rapidinho, se caso sua faculdade não tenha, por algum motivo, que eu acho difícil, um MBA, enfim, fala para a faculdade procurar Tableau. É muito rápido, eles liberam acesso muito rápido. Então. Mas vocês estão ouvindo esse barulho que eu estou ouvindo?
Sim. É, Eu acho que Tá estranho, né? Só dá uma picoteada. Nossa, tô dando pra pegar. Tá me vendo? Lívia, acho que é você. Parece que tá vindo Agora dali. parou, agora parou. Foi. Ah, parou agora. Beleza. E aí agora vamos ver na prática o que é esse tal de Tableau Public. Vou mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar a apresentação. Então, assim, olhando aqui por dentro do Tableau Public, como eu falei, né, um repositório de dashboard. Então, você tem aqui a visualização do dia, você pode se inscrever. Até ver que eu não sou inscrita, vamos escrever ao vivo. Então, tem que botar mais coisas, depois eu faço. Então, você bota informação aqui. E aí, assim, você consegue... É como se fosse uma rede social, assim, na prática, né? Uma rede social de DataVis. Então, você consegue ver... Aqui são as atividades recentes, são pessoas que eu sigo. Então, as pessoas marcaram como favorito. Então, tem muita coisa para se referenciar. Então, assim, mesmo que você não trabalhe com Tableau, você ainda não conheça o Tableau, eu acho que é um ótimo recurso para você se inspirar. Que às vezes a gente está desenvolvendo alguma coisa, mas tem algum bloqueio criativo. E aqui você tem um mundo, assim, de dashboard publicado para você se inspirar. Então, aí traz aqui, né, quais visualizações são em tendência, então traz quantos foi favoritados, a visualização, então tem o Iron Viz também, que Iron Viz eu vou deixar para ele aí para ver para comentar, que isso tem que ser para Tableau Investor falar. Gente, tá bastante... Tá ruim? Tá. Tá ficando cada vez mais alto, né? Tá. De repente, se tenta tirar o microfone e botar de novo. Tá. Talvez resolva. Vamos ver se foi. Vê. Porque às vezes é até só um encaixe aí do microfone, né? Melhorou, parece que sim. A Isabel falou uma coisa certa, parece que está tendo uma interferência no som. Né? Qualquer coisa eu pego um fone aqui. Como se fosse um ruídozinho. Mas tá bom. Tá. Vocês conseguiram me ouvir? Nem sei se eu volto. O último. Deu para ouvir até a parte ali que você estava falando de ter inspiração para ver algumas opções de visualização. Ah, tá, beleza. Aí, acho que essa parte de Iron Viz aqui, que foi que eu parei, que até já comentando aqui, né, Verônica e a Lídia, elas são uma das poucas Tableau Ambassador, embaixadoras do Tableau aqui no Brasil, são 10, aproximadamente 10, e aí elas são 2 de 3, então sabem muito, e aí sobre o Iron Viz eu vou passar a palavra delas para falar sobre. São as melhores pessoas. Vai lá, Lídia. Bom, eu acho que assim, um dos maiores eventos que a gente tem na comunidade de Tableau, né? Assim, se para ver, parece um show. É uma festa, né? Show. Festa, parece que é uma grande competição, tipo Big Brother, sabe? Só que passa em um dia. Né? Tipo um Masterchef, passa em tantos minutos e apresenta. Aliás, quando começou o primeiro Iron Viz, era essa a ideia, todo mundo. Era uma gritaria danada, e tinham poucas pessoas, né? Foi muito legal, né? E você tem 20 minutos, né? 20 minutos para fazer e todo mundo E eu fico com vergonha até, porque, meu Deus, eu não teria nem capacidade de participar de um negócio desse, porque imagina você com uma pressão de milhares de pessoas te assistindo ao vivo. Eu esqueci o nome do hoster da pessoa que apresenta, ele é muito engraçado, gente. Ele apresenta com blazer dourado, assim, ele é bem... Um sapato diferente. Ele é bem apresentador de televisão, sabe? E ele dá toda essa pompa para o evento, né? Então, imagina você chegar na frente de milhares de pessoas que sabem tanto Tableau quanto você, sabe, né? Ou até mais, né? Que eu falo, tem que ter muita coragem, não é só ter conhecimento da ferramenta, né, Verônica? Acho que também tem que saber trabalhar com pressão, né? Ser criativo, né? E ter rapidez, porque assim, tem várias dicas, né, do Iron Viz. Você recebe os dados, você prepara, então você leva as suas... Na verdade, assim, você leva as suas colinhas. Então, o pessoal tem colinha no Notepad,
Pô, coisas que assim, eu nunca usei. Você vai arrastando, não sei se vocês viram, assistiram um Iron Fist, o pessoal arrasta as fórmulas, né, para ir montando rápido. Então, a pressão é essa, você já tem, faz lá sua engenharia reversa do que você construiu, né, com os dados que eles te disponibilizaram, e você tem que construir aquilo rápido e defender, né, por que o seu é melhor. E tem uma pessoa fazendo todo o mentoring com você, e te apoiando e te defendendo. É muito legal, vale muito a pena assistir todos os que tiveram, né, porque até esse apresentador foi um dos primeiros lá também que ganhou o Iron Fist. Então, o pessoal vem passando, né? É muito bom. E uma coisa que é legal, né, Lívia, não só o Iron Fist, mas o Tableau Public, ele é um lugar também de criatividade mesmo. Então, se você tem que criar um dashboard, porque eu acho que esse que é o problema, às vezes... Não é um problema, mas é a limitação dos profissionais que trabalham com dados. A gente trabalha tanto com dado quanto com análise, que é engraçado, a gente vê um SQL e a gente já sabe o que vai acontecer, né? Então, parece que a gente está prevendo tudo já. E aí, quando chega na hora de criar o dashboard, a gente às vezes tem a limitação da criatividade, ou de fazer um dashboard que a pessoa entenda, né? Fazer um painel que uma pessoa leiga entenda, porque a gente conhece muito daquilo, né? Então, como é que fazer com que uma pessoa leiga consiga surfar? E aí, dentro do Iron Fist e dentro do Tableau Public, você consegue pegar muitas ideias, né? Muitas ideias. Eles são muito criativos, então é uma grande oportunidade também, se vocês puderem. Tem muitos vídeos do Iron Fist no YouTube, procura lá. É bom para assistir mesmo e ver como é que o pessoal vai criando soluções para os desafios que são apresentados, né? De forma visual. Então, é muito, muito legal. Vale super a pena assistir. E eu assumo, eu não tenho coragem de participar do Iron Fist, entendeu? Mas eu super incentivo quem queira, vá, na cara e na coragem. Se vocês veem as histórias das pessoas, muita gente é igual a mim. Eu não acredito que eu possa fazer isso. A pessoa foi lá, acreditou e ganhou, sabe? Então, vale super a pena. Conseguiu lá passar né, as colinhas tão rápido que em 20 minutos e construir lá o dashboard. Muito bom. E assim, até nessa tela mesmo a gente vê como que você consegue fazer um dashboard diferente, né? Então, em outras ferramentas, muitas vezes você tem essas limitações, né? Então, por isso que eu destaquei esse ponto importante, né? Que você consegue customizar muito bem. Então, tem várias temáticas, né? Então, arte e cultura, então você vai explorando aqui dentro, vai de acordo com o tema que você quer. Tem muita coisa aqui aí agora, Pride também, acho que tem espaço de uma. Mas, e aí, assim, tem também uma ferramenta aqui de busca, onde, por exemplo, você precisa fazer um dashboard sobre consumidor. Então, você joga aqui. Geralmente, em inglês vai aparecer mais coisa, né? Porque é uma ferramenta mundial, então você acaba captando mais coisas. Então, é que você consegue classificar, né? Do que é relevante, como mais foram vistos, recentes. E aí, assim, e o melhor de tudo, né? Você não vai só se inspirar, você também consegue baixar desde que o autor permita. Então, aqui, por exemplo, né? Você bota aqui esse filtro. E aí, todos que estão mostrando aqui, você vai conseguir baixar, explorar, entender como é que foi construído isso para você reaplicar. Isso também me ajudou muito para poder acelerar o meu aprendizado. Então, assim, eu tô bloqueada. Eu ia, explorava e adaptava de alguma forma. Então, isso acho que é algo muito, muito rico mesmo do que o Tableau tem a oferecer. E aí, deixa eu entrar aqui em algum, para mostrar para vocês. E aqui, né? Então, você consegue... Deixa ele carregar. Aí você consegue clicar aqui em baixar, né? Então, você bota aqui a pasta de trabalho do Tableau, escolhe a versão que você tem ali na tua máquina, e aí você consegue já brincar. E aí as pessoas colocam as informações, né? Que você sabe quando é que foi publicado, quando é que foi atualizado. Então, é bem bacana. E aí eu separei alguns nomes de... algumas referências aqui para vocês entenderem, conhecerem um pouco mais a fundo. Tem esse aqui da Britney, né, que o perfil dela eu achei maravilhoso, super organizado.
ela até... E aí, assim, você consegue integrar o LinkedIn, o teu Medium, até no Medium ela fala como que ela fez, tem um post dela falando como que ela fez essa estrutura, essa organização. E tem esse botão aqui, né, para se contratar. Então, você quer fazer algum freela, você aperta aqui, as pessoas vão te procurar. Então, realmente é um portfólio, né, algo muito estruturado. Eu confesso que eu procrastino muito para fazer portfólio, e um dos motivos é um pouco disso, né, de tipo, mas você vai ter que formatar um site e tudo mais. Com o Tableau, não, você já tem pronto, você tem um botão para as pessoas te contatarem, e independentemente de qual for o local. Então, aqui, mostrando a estrutura, ela organizou aqui por temáticas, assim como está a página inicial. E aí você consegue ver quais que ela favoritou, quem que ela segue, quem segue ela. Então, assim, realmente como se fosse uma rede social. E isso foi uma inovação, que a gente não tinha nada disso, né, no Tableau Public, não podia ordenar, não podia fazer nada disso, não tinha esse contato, não podia escolher só o que pode baixar, né, eles foram evoluindo, e o que é mais legal é que você pode dar ideias, né, e a gente votar, né, para evoluir a solução. Muito legal. É muito bacana mesmo. E aí, assim, deixa eu continuar explorando. E aí, assim, esse aqui eu acho bem bacana também, porque ela disponibiliza um template, então isso também acelera aqui o desenvolvimento. Então, você consegue baixar e ir adaptando para não ter que gastar energia fazendo o template ali por trás. E aí, esse aqui é um outro que eu gosto, que tem várias ideias, assim, de KPI. Então, deixa eu ver como é que eu tiro isso daqui. Foi. Então, aqui tem várias ideias também de KPIs, e até depois eu vou compartilhar alguns nomes para poder acompanhar, mas essa aqui eu já aviso de antemão. Ela tem um blog ali no Substack que é muito bom, com dicas de BI, de dados. Super recomendo o perfil dela. Já vou me adiantando aqui. Então, assim, às vezes a gente faz aquele big number padrãozão, que tá só isso daqui, mas existe potencial para a gente contar essa história desse dado muito melhor, né? A gente sair daquele básico de um gráfico de pizza, um básico de só ter uma barra, uma linha. Então, assim, a sensação com o Tableau Public, você vê que o céu é o limite, você consegue fazer bastante coisa. E aí, explorando um pouco mais aqui também. Esse aqui também é um que eu acho bem legal, porque ele tem um grande repositório de gráficos. Então, você está bloqueado, esse aqui é o caminho. Então, esses aqui são... Esse aqui não está bloqueado. E esse aí é bem antigo, porque esse é do Gêmeos, já tem muito tempo, muito tempo. E até quando ele lançou, a gente fez um esforço para traduzir, para tentar colocar em espanhol, colocar em português, né, para ter isso em vários idiomas. Então, tem muito tempo. Legal. Muito legal. Isso que eu acho legal também, né? A comunidade, ela vai deixando o seu legado. Então, mesmo sendo muito tempo, você futuca as comunidades, olha ali para o histórico para trás, vai ter alguma coisa legal para você. Então, por exemplo, essa live aqui vai ficar gravada, alguém vai ver no futuro. Então acho que isso é muito bacana. Então, aqui tem aqui diversos gráficos. Então, isso aqui... Você conseguir desenvolver... Opa, cliquei. Não, ele atualizou. Espera aí. Problemas técnicos. Mas, enfim, você consegue... Aqui tem um hiperlink, né, de vários tipos de gráficos, e gráficos diferentões também. Então, tem muita coisa assim para se inspirar. Vários. Até ver de quando é. 2019, ele atualizou ano passado. E aqui trazendo mais alguma também. Esse aqui é Priya da Mulher também. Também um que eu acho bem bacana, bem clean também. Sim. Então você consegue selecionar, exportar para PDF, gerar uma imagem e tudo mais. E aí esse também você consegue baixar. Deixa eu até baixar aqui para a gente mostrar por dentro. Vamos fazer bem, quem sabe faz ao vivo. Mas enquanto baixa, assim, não é só de gringo que vive o Tableau Public, temos aqui também o do Raiz, que é um dos nossos Tableau Ambassadors do Brasil. Esse dashboard dele também é bem legal, porque o Big Number, ele
vira um filtro, né? Então, é bem rico. Acho bem bacana também, bem inspirador. E também tem o Murilo, que ele é um mestre do Tableau. O Raiz é do desenvolvedor e o Murilo é de Tableau Public, não é isso? Para me corrigir se eu estiver errado. Sim, eu vou compartilhar com vocês. A gente tem um painel mostrando todos os Tableau Ambassadors do Brasil, acho que é legal. Vou botar aqui no link. Legal. E agora, né, tem o Marcelo, que foi eleito esse ano Vision, né, também, né? Só tinha eu no Brasil, agora ele foi eleito. Aliás, eu ia dar parabéns, ele saiu. Isso é legal, e a comunidade vai crescendo muito, né? Então, deixa eu abrir aqui para mostrar aqui. Eu vou botar aí o meu, mas eu coloco como empresa, né? Meu public aí. Não sei se você conhece, Lívia. Bom, vocês foram um dos motivos também de eu aprender Tableau. Fazendo public gratuito aqui da consultoria da Verônica. Manda um beijo para tu depois. Mando. Vamos ver se... Tentando abrir aqui. É capaz de abrir 2. Mas tá abrindo na outra, gente. Só um minutinho. Mas aí, enquanto ele abre, vamos falando nos comentários, né? Quem já trabalhou com Tableau antes, quem nunca tinha ouvido falar. Antes, deixa eu só fazer um comentário, que eu coloquei aqui o Trailhead da Salesforce, aqui o link, porque acho que, né, eu sempre brinco que vou falar um segredo, né? Porque muita gente não sabe, embora pareça ser claro, a Tableau é uma empresa Salesforce, né? A Salesforce adquiriu, era uma empresa dependente por 10 anos, quando a Tableau comprou, bem comprada, a Tableau em 2018, se eu não me engano. Foi antes da pandemia, ela comprou, começou a pandemia, né? 2019, 2019. E foi impressionante, né? E foi assim, foi muito burburinho, todo mundo comentou. E foi muito bom para a Tableau. Muita gente achou que a Tableau ia sumir por conta disso, né, Verônica? Acabou, eles vão tirar, até porque a Salesforce tinha alguns produtos de... Vários clientes, até de governo, vários clientes achavam que, nossa, vai acabar o Tableau, não vamos ter mais. Até porque a própria Tableau tem, né? Agora não é mais, mas tinha algumas ferramentas de visualização de dados, não tão boas, eu posso falar assim, ou tão conhecidas quanto a Tableau na época, mas eles tinham. Tanto que ficou muita briga também, né, Verônica? Quando entrou, tinha o Tableau CRM, Salesforce CRM. CRMA, né? Nossa, foi esse mudou de nome umas 20 vezes. E aí criaram ambassadors do CRMA para dar continuidade no CRM, aí agora está vendo tudo para o Tableau de novo. Isso. E foi muito bom para a Tableau, eu acho, que realmente ela cresceu com essa estrutura toda que a gente conhece, a Tableau. Foi muito bom. A Salesforce em nenhum momento apagou a Tableau, pelo contrário, deu muita energia para a Tableau. E aí, às vezes, as pessoas esquecem que é da Salesforce, e a Salesforce tem o Trailhead, que é uma comunidade também, mas ele é totalmente focado a treinamentos, né? Então, você consegue estudar totalmente de graça sobre todas as ferramentas da Salesforce. Lígia, mas eu não quero, sei lá, virar um desenvolvedor Tableau, eu quero trabalho na área de liderança, eu não quero aprender a ferramenta em si. Tem vários treinamentos focados para líderes de dados, vários treinamentos focados para inteligência artificial, então não é só conhecimento técnico que vocês vão encontrar lá, tem muita coisa legal. Tem de business, né? Tem de marketing, tem muita coisa legal, muito. É muito bom. E eu estou recomendando ele porque a gente agora está falando do Agentforce todo o tempo e já tem treinamento lá, sabe? Tem muita coisa boa de graça. E, além disso, lembra que a Lívia mostrou lá no Tableau Public que você faz tipo o seu currículo e tudo, o seu portfólio e o seu currículo? No Trailhead também tem uma parte disso. Você consegue até gravar um vídeo. Então, é muito bom para que vocês se divulguem para as comunidades, para as empresas, para que eles possam ver vocês. Então, façam os treinamentos, vocês vão ganhando... Não é prêmios, como é que se diz? Vão ganhando... Pontos. Pontos, e vão
É um game, né? Você vai aprendendo, vai ganhando pontos, vai estudando, vai ganhando os pontos, e você depois... né, eles têm a famosa jaqueta dourada, né? Para quem tem maiores pontuações e tudo mais. É muito bom, é uma área muito legal de treinamento. Eu super recomendo para vocês, não só para estudar, mas também para vocês colocarem o portfólio de vocês dentro da ferramenta, tá? E nunca esqueçam disso, a Tableau é uma ferramenta de Salesforce, então surfem a onda disso também, tá? E vem, né? E tem agora tem uma integração com o Salesforce, então a gente tem o Data Cloud, que eles estão fazendo uma propaganda absurda junto com inteligência artificial, né? Com o Agent Force deles, então tem muita coisa vindo. Vem agora o Tableau Next, que vai ser o boom lá na conferência, né? Vai estar lá, né, Lídia? Estaremos lá. Vamos nos encontrar pessoalmente, finalmente, porque a gente nunca se encontrou pessoalmente, só virtual. Desde a pandemia, né? Caraca. Isso que o Tableau faz, gente, viu? Pessoas. Isso que é comunidade. Muito doido. Não, o bom dos eventos do Mulheres em Dados é que conheci a Alessandra no evento do ano passado, a gente foi até para karaokê, cantamos juntas. Muito legal. Não, e o melhor foi o momento que a gente estava lá e falando: você é Lívia, você é Alessandra. Ah, tá. Depois de horas, ela já cantando até, já foi muito bom. Tipo, você é ela da comunidade, aquela. Tipo, eu já te tinha no LinkedIn. Só que a gente não se associou da foto. Não. Foto velha lá, que eu não atualizo. Foto corporativa, né, gente? Nossa. Então, imagina apresentar isso um case, falando sério agora, né? A gente podia apresentar isso no Tableau Conference, né? Poderia dar um empurrão para a gente apresentar mulheres em dados e falar nesse assunto. Pode pensar para o ano que vem, né, Lídia? Sim, vamos fazer acontecer. Tem que começar hoje, essa é a verdade, mas né, para poder já submeter, né? Seria fantástico. Sim. Eu acho que já é uma ferramenta que dá uma empresa, né? Não só ferramenta, mas que dá esse espaço, né, para a comunidade. Né? Eu realmente nunca vi algo tão parecido. No geral, você vê aquele título de umas pessoas específicas que estão ali vendendo curso, mas aqui não, eu vejo tudo muito genuíno. Bem bacana. Muito legal. Adorei. E aí aqui, assim, mostrando por dentro, eu não vou explorar muito o Tableau em si, tipo, no final tem um link do vídeo que tem no canal do Mulheres em Dados, mas aqui só para mostrar que eu baixei, e essa fonte de dados, né, o Superstore, já é uma fonte de amostra do Tableau, então você baixou o Tableau, você já vai ter essa fonte, então você vai conseguir adaptar mais fácil, não vai precisar de trocar para alguma sua, nem nada. Então, aqui tem todo o back, né? Como é que foi feito. Então, adorei esse gráfico. Como é que se fez? Pode fuçar e fazer ali uma engenharia reversa para descobrir como é que fez. Muitos também colocam um vídeo para ensinar como é que foi feito, ou colocam um artigo também para detalhar. E o contato da pessoa está ali. Então, se adorou, mas não conseguiu entender pela engenharia reversa, você entra em contato e, com certeza, a pessoa vai te ajudar ali. Então, aqui só um overview mesmo que eu trouxe para vocês. Agora voltando aqui para a apresentação. Então, aqui já foi todo o overview, né? Vou voltar aqui para fechar, que já está dando o nosso horário. Assim que minha internet permitir. Enquanto isso, eu acho que seria legal ver se tem alguma dúvida, alguma coisa em relação à comunidade, ou até como encontrar a gente. Não sei se temos alguns minutinhos ainda, meninas, se dá para ver se temos alguma dúvida para a gente. Mas vai lá, Lívia, enquanto isso, vão acumulando aí as dúvidas de vocês. Dúvida ainda não tem, mas a Tana falou uma coisa aqui, que botou: meu sonho é conhecer meus web amigos de eventos e comunidades online. É muito bom quando a gente encontra a pessoa, né? Muito engraçado isso, né? E eu e a Verônica, realmente, a gente nunca se encontrou pessoalmente. A gente foi, lembra, Verônica? A gente foi convidada para um café junto com um vice-presidente da Tableau em São Paulo. Isso. E aí eu falei: agora eu vou conhecer a Verônica. Verônica, positivo para Covid. Não vai. Eu não podia.
bizarro. E o engraçado é que a Verônica, ela é do Rio, eu também, eu sou carioca. Só que quando eu comecei na comunidade, eu morava em São Paulo. Né? E aí, então, a gente não conseguia se ver, porque eu estava em São Paulo e ela no Rio de Janeiro. Eu tirei férias, eu fui para o Rio de Janeiro visitar a família e não consegui encontrar com a Verônica. Aí eu fui para... E depois eu tentei te encontrar em Nova York, aí não deu tempo, porque eu perdi o voo. Aí me mudei para Nova York, não, agora, aí a Verônica, estou indo para Nova York. Falei, agora não tem como não, né? Porque ela está aqui. Teve, o voo atrasou, deu problema, a gente não conseguiu se encontrar, mudou toda a rotina. Eu fiquei só praticamente 2 dias, a gente foi para o Tableau Conference, mas agora a gente vai se encontrar. Agora vai. No Conference e depois em maio, em Nova York. Agora, gente. E no Tableau Conference, gente, é muito engraçado, porque né, do nada assim, você tá andando, né, e aí vem alguém, Verônica, é você, né? É muito engraçado, porque você vai achando, aí eu olho o nome e falo, caramba, falei lá no fórum da comunidade, e a pessoa me conhece, às vezes um indiano, muito legal, né? Aí você vai naquele Data Village. Ano passado tinha uma foto enorme sua, né? Minha, Se a pessoa não te encontrar... eu até fiz uma foto, gente, adorei, eu não tinha visto, aí alguém postou, Verônica, corre, tem lá um outdoor e corria para fazer. Muito legal. Muito orgulho também, né? A gente fica feliz de ser prestigiado, né? Luta tanto pela Tableau, né? Eu sou uma apaixonada pelo Tableau, estou desde o Tableau, quase, não vou falar que a versão 1, mas desde a versão 5, né? Muito. Né? O server nem rodava direito, nem tinha server, estava saindo o server. Não tem muito tempo. Isso mesmo. E Verônica, realmente, ela tem uma história muito grande com a Tableau, assim, realmente tem que ser vacinada. Venha, Alessandra, venha tomar um café em Nova York. Venha. Em maio, que aí eu vou estar lá também. Chique. Eu vou tirar minhas férias, eu vou lá. Agora, Lídia, vou ver lá no TC, vou ver lá dia 22, quando for de férias, uma semaninha. Chiquérrimas. Aí tirem foto, por favor, que vai ser um momento icônico. Vou estar lá no LinkedIn, finalmente. Em dados aqui, Marra. Poxa, imagina. Show. Imagina. Chiquérrimo. Maravilhoso. Eu vou mostrar assim mesmo, porque tá dando problema para ficar na tela cheia, mas acho que tá dando para enxergar, né? Tá. Então, eu trouxe aqui algumas mulheres, vou colocar o link aqui de todos. Eu até tem mais aqui, só não coube o espaço de todo mundo. Foi um pouco bagunçado o link, mas tá todo mundo aí. E aí, assim, Lídia e Verônica, vocês têm que ter, né? Com certeza. E aí, a Ju, que já faz parte da comunidade, é ela que sempre compartilha conteúdo de DataVis. Kátia é que organiza Lisboa. O de Lisboa, né? User Group de Lisboa. Anastasia, não sei como é que fala, Ana, né? Não sei. Anastácia, acho que é Anastácia. Ela é que eu comentei, eu mostrei mais cedo aquele template. E ela tem um artigo muito bom, né? Vale a pena acompanhar também. E a Britney é a do perfil que eu mostrei também. A Tabita, vamos falar Tabita. Gente, ela é um amor de pessoas, a Tabita. É um docinho, né? Muito fofa. Muito gente boa também. Isso, também é uma que... A Dona Bel também é fantástica, cara. Tem que seguir ela no YouTube. Tem várias dicas, ela posta várias dicas. Muito boa, muito diferenciada. Muito. Isso. E até o YouTube dela é esse que eu coloquei, esse que é a LBL. Tem muito conteúdo bom. Acho que não só de Tableau, tem várias coisas. E aí, assim, vale acompanhar elas nas redes sociais como um todo, né? Eu até coloquei... Vocês vão compartilhar a apresentação depois? Se vocês forem... eu coloquei o hiperlink do LinkedIn de cada uma, que aí lá não vai conseguir direcionar para as outras coisas. Mas, de qualquer forma, também eu coloquei aqui no chat. E, peraí, deixa eu pensar. E aí aqui, deixa eu já até copiar, aproveitar que eu estou no modo de edição. Aqui é o vídeo que eu comentei, né? O vídeo que eu comentei, que tem lá no canal do YouTube do Mulheres em Dados. Então, tem trilha de SQL, tem trilha de DataVis, tem live gravada lá também, tem muito conteúdo legal. Então, se inscrevam lá, deem joinha, todas essas coisas que o YouTuber fala.
E aí, assim, até lançar um desafio para vocês que ainda não conhecem o Tableau e também para quem conhece. Assistam um vídeo, aprendam como é que usa o Tableau, publiquem lá no Tableau Public, e aí já começa o portfólio de vocês ali não só no Tableau, mas com a ferramenta como um todo, né? E aí, se puderem postar no LinkedIn, marca Mulheres em Dados, me marca, bota lá na comunidade do Discord também. Letélia, você colocou o link do Discord aqui, eu acho que também é legal de compartilhar com as meninas. Eu não tenho instalado o Discord, vou instalar. Tá. Então, lá é tudo muito bem organizadinho. Então, eu acho que não sei quem que vai fechar, a gente não alinhou isso previamente. Mas, assim, eu acho que fechando, assim, o meu sentimento do que eu tenho de comunidade, né? Às vezes bate na gente essa síndrome de impostora, bate uma sensação de que ainda falta alguma coisa, mas se a gente é lifelong learner, sempre vai faltar algo, né? Então, quando a gente virar gestora, a gente vai ter que aprender gestão, então a gente vai ter que sempre estar aprendendo alguma coisa nova, né? E, assim, mesmo que você sinta que você sabe, porque com certeza você sabe muito mais do que 1%, mesmo que você sinta isso, vai ter alguém para poder agregar alguma coisa da sua história, né? Então, a sua história não começa só em dados. Existe uma mulher ou uma pessoa ali antes dessa transição de dados. Então, olhe para elas e traga aqui na comunidade e troquem com a gente. Boa. É isso, gente, que temos hoje. Deixei aqui os nossos links do Mulheres em Dados. Ali tem todas as informações, nosso mídia, nosso Spotify. O Spotify, mais recente, a gente tem um episódio ali do podcast de uma pessoa falando do Meu Sim Chegou também. É um relato bem bonito. E é isso, qualquer coisa nos contatem. Estamos aqui para aumentar cada vez mais nossas redes de apoio. Parabéns, meninas, muito legal, máximo. Sim, e eu acho que reforçar, pessoal, assim, né, a gente viu aqui, cada um tem a sua história, né, cada um, eu vim de engenharia, não sei o quê, eu vim de administração, numa época que ninguém falava de mulheres em dados, assim, falava de dados. Eu comecei a trabalhar com dados no Access da Microsoft, era horrível. Sabe que, além de ser horrível, sabe o que era uma coisa mais absurda? É que ele do nada, você tinha que salvar o negócio todo dia, porque era capaz de você abrir o Access lá do seu banco e não está funcionando, você perder tudo. Então, assim, o conselho que todo mundo dava era sempre fazer um backup, antes de ir embora, fazer um backup. E a gente tinha um estagiário que era um computador, não era uma pessoa, a gente chamava ele de estagiário, mas era um computador só para rodar os dados. A gente recebia dele em CD. Eu estou denunciando a minha idade, mas era isso. E não tinha esse nome de dados analíticos ou nada disso, né? Tanto que eu comecei como estagiária de efetividade da força de vendas. Eu analisava dados da equipe de vendas, né? E a gente não tinha nem esse nome. Então, o conselho que eu dou para quem está querendo começar na área ou quer avançar, né? Porque falamos muito da síndrome do impostor, que é muito real para a gente. Eu estou até lendo um livro que é fantástico, fala sobre isso, de não ter vergonha e de compartilhar e de avançar, porque às vezes a gente acha assim, eu tenho um conhecimento, tenho uma informação, eu não vou compartilhar porque eu ando em vantagem. Mentira, isso não existe. Né? Compartilhe, avisa as outras colegas. Quanto mais mulheres em dados estiverem, né? Quanto mais mulheres estiverem na comunidade de mulheres em dados, mais mulheres terão posições na área de dados. Né? E tem muito espaço para ocupar. A gente está com 19% na liderança. Gente, é muito pouco, é inacreditável. É muito pouco. Então, assim, a gente também não quer 100%, a gente quer 50%, né? O nosso espaço está ótimo. Então, o conselho que eu dou para quem está começando não tenha vergonha, tá? Não tem, eu não sei. Existem vários níveis de conhecimento dentro da área de dados, né? Tem gente que tem mais conhecimento em matemática, em estatística, tem outros que tem mais conhecimento na criação de dashboards, tem outros que têm mais conhecimento em SQL. Não importa, pega o seu nicho e aprende com os outros. Né? Eu acabei entrando no Tableau
até por conta disso, porque por necessidade mesmo, né? Eu estava no meio do mestrado estudando, eu recebi o link, né? Eu falei, vou instalar aqui, é de graça, né? Estudante vai instalando tudo, né? Depois a gente vê o que faz. E aí eu precisava criar umas visualizações, né? E não dá para fazer em PowerPoint, né? Não dá para fazer isso. Eu comecei a falar, não, peraí, eu tenho que aprender isso. E eu não sabia, e eu aprendi. Entendeu? Com o meu inglês capenga na época, eu falava, o que esse pessoal está falando? Mas eles faziam lá o passo a passo, eu falei, eu sei fazer o passo a passo. Então, eu comecei estudando o Tableau no idioma inglês, não em português, porque todos os tutoriais vinham em inglês, então não adiantava usar inglês. Então, não adiantava traduzir, a tradução também na época não era muito boa, não. Mas, enfim, não tem essa... e o livro que eu estou lendo fala disso. A gente, as mulheres, esperamos estar preparadas. E não existe. Super preparadas, e nem sempre você precisa estar super preparada. Exato. Gente, ouvi do mainframe, de segurança de mainframe. Pensa nisso. Segurança de mainframe, era a área de segurança, só tinha homem, né? E vim para essa área. Né? Exato. Depois que eu fui para Crystal Reports, né? Nossa, demorei muito, né? Para ir. Depois que veio o Tableau, né? Do nada caiu o Tableau em mim. Do nada. A mensagem é essa: não esperem estar preparadas, porque o que vocês precisam é de uma oportunidade, sabe? Vocês não precisam estar preparadas, né? Vocês precisam da oportunidade, né? O que você precisa demonstrar para essa oportunidade é que você é capaz de fazer aquilo, né? Você não precisa estar preparada. Vou até contar a minha história, como eu consegui o estágio. Na época, eu fiz uma entrevista e o cara perguntou, você sabe Excel? Eu, claro, e era presencial na época, né? Eu tinha que ir, eu viajei para chegar aqui, eu não sabia nem o que era Excel. Você sabe? Sei. Aí ele falou, então, já que você sabe Excel, porque eu falei com tanta firmeza, já que você sabe Excel, você gostaria de fazer a prova hoje? E realmente, no processo seletivo, estava dizendo que se eu passasse naquela entrevista, eu ia fazer uma prova na próxima, mas num outro dia. Então, eu tinha tempo para estudar Excel. Esse era o meu pensamento. Cara, eu tinha acabado de falar que sim, que eu sabia Excel. Eu falei, se eu falar para o cara que não iria fazer, ele não ia me passar para a próxima etapa, entendeu? Falei, faço. Quer fazer a prova hoje? Vamos. Falei, vamos. Beleza. E abri o Excel, falei, caraca, que bosta é essa, né? Quer dizer, comecei a desenvolver, eu sabia alguma coisa, não sabia zero. E aí tinha um cara atrás de mim lá, meio que o fiscal, e eu virei para ele e perguntei, como é que faz esse negócio mesmo que eu esqueci? Aí ele começou a dar dicas, assim, ele não fez tudo, ele começou a dar dicas, e no final, o cara veio, olhou, e ele falou, você fez isso aqui errado. Ele não gostou, claramente ele não gostou do que eu tinha feito. Eu falei, errado, por quê? E aí a gente conversando, eu descobri um erro na prova. E eu virei estagiária. Pronto, comecei na minha área de dados, assim. Então, vocês precisam ter oportunidade. Entendeu? E cara de pau, porque eu falei, sabe o que eu sei? Aí eu virei para o cara e falei assim, me ajuda aqui que eu esqueci como é que faz tal coisa. Ele me ensinou. E aí, na hora da argumentação, não, mas isso não foi o que você me pediu. Eu falando assim mesmo com ele, não, mas isso não foi o que você me pediu. Aqui no enunciado você pediu, eu não vou lembrar exatamente o que foi, você me pediu isso, isso, isso. E foi o que eu fiz. Não, você tinha que ter feito tal coisa. Não, mas isso não está aqui no enunciado. Aí ele olhou, é mesmo, está errada essa prova. Eu, tá bom, fui embora. No mesmo dia, o cara me ligou, já me marcando uma última entrevista, né? O RH me ligou na última entrevista e entrei. E a partir dali, a prova foi reformulada, né? E, enfim, essa história que eu quero contar para vocês é não esperem a oportunidade, não esperem estar com... eu só vou fazer meu dashboard no primeiro dashboard, publicar no Tableau Public depois que eu terminar o curso. Não, publica o que você fez hoje, porque o Tableau Public também é uma grande ferramenta para vocês verem a sua evolução. Eu tenho vergonha dos meus primeiros dashboards, está lá, está salvo lá.
E aí eu me lembro que eu saí daquele tão feinho para um melhorzinho. E outros que eu fiz muito mais que eu não publiquei porque tinham dados privados das empresas que eu trabalho. Então, essa é a mensagem que eu quero dar e agradecer também muito não só a Camila, a Lívia e a Alessandra que está aqui, mas a toda a comunidade, né? Mulheres e Dados, e também a Mariana Rufino, né? Que foi o meu primeiro contato que eu fiz para chegar a vocês. E agradecer para o esforço que vocês fazem para abrir mais esse caminho para nós mulheres, porque é importante, é importante. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Contem com a gente para isso e para cada vez mais unirmos essas comunidades. Muito bom. Foi ótimo, pessoal. Perdemos Parabéns. a Camila, mas... Provavelmente a internet dela caiu. Foi até guerreira a internet dela. Ela foi, aguentou muito. Estava no 5G. Passa lá para ela nosso agradecimento. E para fechar, né, Verônica, lembrar que a gente, lá na comunidade, no Tableau User Group, que eu já compartilhei aqui, toda a gravação fica. Então, vocês podem voltar até no histórico lá e ver outras palestras que vocês não participaram. Fiquem à vontade para ver, tem as gravações lá. E também no canal no YouTube do DataFan, fica lá também salvo essa gravação. E a apresentação eu consigo também colocar dentro da comunidade, então é só voltar lá no evento que vocês vão ver tanto a apresentação quanto o canal do YouTube. Só dá para a gente aí 1 ou 2 dias para a gente atualizar tudo, mas vai estar lá para vocês, tá bom? Show. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Obrigada, vou entrar lá no grupo, lá no Discord. Vou entrar nesse grupo. Vale a pena. Tá show. Obrigada, tchau, gente. pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Obrigada, beijo.